Capítulo 18. No mundo de onde eu vim, os aumentadores elementais eram apenas praticantes de diferentes seitas. As seitas terra, fogo, água e vento consistiam em suas próprias técnicas que utilizavam seu elemento. O que me permitiu me tornar rei no meu antigo mundo foi saber como lutar em todas as 4 práticas diferentes dos elementos. Trazer isso para esse mundo me faria uma espécie de mago quadra-elemental, se é que isso existe. Claro que tenho minhas preferências. O meu ponto mais fraco foi a terra e o vento, enquanto o meu mais forte foi o fogo e a água. Quase não usei vento e menos ainda terra, exceto para um leve apoio. Não. Eu era temido na batalha por causa do meu domínio nos 2 elementos opostos completos de água e fogo. Enquanto eu estava treinando com vovô, testei várias teorias que mantive em minha mente. Uma coisa que aprendi muito rapidamente durante aquele tempo foi que não tinha absolutamente nenhum talento para a conjuração. Vovô trouxe um feiticeiro élfico um dia quando pedi a ele que arranjasse alguém para me ensinar o básico e acabei quase me matando. Aumentar e conjurar eram muito diferentes em um sentido e muito semelhantes em outro. Um aumentador poderia potencialmente ter a habilidade de fazer o que os conjuradores eram capazes e vice-versa. No entanto, isso só veio com descobertas avançadas nos estágios principais de mana, bem como uma forma muito mais elevada de compreensão no respectivo elemento. Eu pensei que talvez pudesse ignorar essa regra fundamental e me tornar tanto um conjurador quanto um aumentador. Só me arrependi de ter que aprender da maneira mais difícil que isso não era possível. Outra teoria que testei foi minha habilidade potencial como desviante. Vovô Virion e Tess ficaram chocados e sem palavras depois que descobriram que eu podia manipular todos os 4 elementos, mas depois de 4 meses tentando ver se conseguia controlar algum dos elementos superiores, recebi resultados mistos. Tente não ficar muito surpreso. Sons de estalidos pipocaram no ar ao meu redor enquanto meu cabelo se arrepiava com a corrente elétrica passando por mim. Havia correntes de relâmpagos amarelos envolvendo-me enquanto eu me preparava para atacar. Que p! Meu pai quase parou seu ataque depois que o choque saiu do foco. Antes de dar a ele a chance de se recuperar, eu corri em direção a ele, deixando um rastro de grama carbonizados e terra atrás de mim. Pisquei atrás dele, concentrando um raio em meu punho enquanto tentava um gancho. Uma explosão assustadora ocorreu quando meu punho colidiu com o dele. Enquanto meu pai havia conseguido bloquear meu ataque, o coice o empurrou contra uma árvore próxima. Voltando a ficar de pé, meu pai colocou fogo em seu braço antes de olhar para mim. Nós dois ficamos em silêncio, nosso olhar era suficiente para dizer um ao outro nossas intenções. Quando ele se lançou em minha direção com uma velocidade temível para seu tamanho, eu me preparei também. Assim que meu pai conseguiu um alcance considerável sobre mim, ele soltou uma rajada de golpes precisos enquanto meu corpo assimilado, juntamente com o efeito de reforço dos nervos do raio passando por mim, fui capaz de desviar de cada um com o mínimo de movimento. Raios e fogo se entrelaçaram enquanto eu aparava e desviava de seus punhos, cada um de seus golpes ficando mais rápido e mais afiado. Ele realmente era meu pai. Eu estava em grande desvantagem por causa da minha altura e alcance, e meu pai não era daqueles que desperdiçava essa oportunidade. Ele manteve sua distância ideal em vez de se aproximar descuidadamente enquanto eu fazia tudo o que podia para entrar no alcance. Enquanto eu aparava cada um de seus punhos, disparei pequenas rajadas de relâmpago, diminuindo lentamente os sentidos em seus braços. Meu pai não percebeu até que fosse tarde demais, seus golpes e socos estavam ficando maçantes e desleixados. Aproveitando a oportunidade, me abaixei sob seu golpe e me preparei para um gancho, e, quando meu punho estava prestes a fazer contato, o joelho de meu pai foi posicionado logo abaixo da minha mandíbula. Foi um impasse. A tensão do mastro imediatamente se dissipou quando meu pai agarrou meus ombros. Ai, ele soltou um grito surpreso. Eu ainda tinha correntes elétricas ao meu redor, dando-lhe um pequeno choque. Eu sorri de volta enquanto dispersava minha mana, permitindo que meu pai me pegasse. Embora finalmente conseguisse entrar no mundo dos desviantes, ainda era um iniciante. Eu tinha muito no que trabalhar para minha magia de atributo de relâmpago, já que isso era algo completamente novo para mim também. Quanto à magia de atributo do gelo, era ainda mais difícil para mim no momento. NT, você, leitor,
deve estar achando estranho que não falou nada sobre isso nos capítulos anteriores. A parte do arte ser um quadro elemental e desviante em dois elementos, que seriam gelo e relâmpago, não foram citados anteriormente pois o autor se esqueceu de pôr. Então fiquem tranquilos que isso foi um furo dele. Usar qualquer um deles exigia uma quantidade excessiva de mana, a maior parte da qual era desperdiçada em uma utilização inadequada. Eu também fui limitado por um limite estrito de duração de uso, com magia de relâmpago por cerca de 3 minutos, e para gelo, ainda menos. Embora, agora, usar magia de atributo de raio fosse mais uma desvantagem para mim do que um trunfo, no futuro, definitivamente não seria o caso. A razão pela qual apenas poucos magos foram capazes de transcender o elemento básico em que eram adeptos em sua forma superior era que a forma superior era completamente diferente e incomparavelmente mais difícil. É claro que, embora eu seja capaz de aprender tanto relâmpago quanto gelo em 4 meses, provavelmente não tenha corroborado este ponto, preciso lembrá-lo novamente que eu era um iniciante completo nessas formas superiores de elementos. Enquanto meu velho mundo me ajudou a adquirir conhecimento e compreensão para transcender as formas superiores dos elementos, minhas experiências do velho mundo não me prepararam para depois que me tornei um desviante. Quanto ao som e à gravidade, ainda não havia obtido resultados favoráveis. Para dar o primeiro passo, um mago precisava entender a ligação entre os elementos básicos em sua forma superior. Depois disso, o corpo do mago precisava ser capaz de compreender naturalmente essa ligação e harmonizar a estrutura da mana desde o elemento básico até sua forma superior. Para o vento e a terra, mesmo se eu tivesse de alguma forma me tornado capaz de compreender a ligação entre o básico e sua forma superior, meu corpo não seria capaz de mudar a estrutura das partículas de mana. Minha teoria se manteve verdadeira quando percebi que também não era compatível com o vento e a terra neste mundo. A energia do meu corpo foi drenada e assim que meu pai me colocou de volta no chão, desabei de bunda. Foi então que tive a chance de finalmente perceber o silêncio mortal que cercava meu pai e eu. Meu pai sempre foi do tipo que aceita facilmente os fatos e ele sabia que eu já era algum tipo de gênio monstruoso, então eu ser um desviante realmente não o surpreendia muito. No entanto, isso dificilmente se aplica a todos os outros aqui. A única que parecia fascinada era minha irmã, mas simplesmente porque ela realmente não entendeu o que tinha acontecido. Ela provavelmente estava acostumada a ver o pai lutar, então nada fora disso era realmente registrado como estranho. Os rostos de Vincent e Tabitha estão todos em sincronia, rostos pálidos, mandíbulas caídas, olhos arregalados. Minha mãe estava com as mãos cobrindo a boca em choque, enquanto até Lilia sabia que o que eu fazia não era normal. Em comparação com a aceitação entusiasmada, mas não surpresa, de meu pai, essa reação estava mais dentro das minhas expectativas. Haha! Surpresa! Eu joguei meus braços, rindo fracamente. Cool! Sylvie correu em minha direção, me lançando um olhar preocupado, como se perguntasse, Papa, você tá bem? Vincent foi o primeiro a falar. De desviante, ele tentou falar algo, mas não foi sucedido. Meu Deus! Tabitha apenas suspirou de espanto. Então, Arte. Quando exatamente você aprendeu esse novo truque? Meu pai perguntou, mais em tom de curiosidade do que de espanto e choque. Balançando a cabeça enquanto bagunça meu cabelo. Não faz muito tempo, pai. Eu mal posso controlar isso, eu respondi timidamente. Todos nós voltamos para a sala de estar, onde todos nos acomodamos ao redor da mesa de jantar. Hey! Seu filho. Você percebe o tipo de futuro que ele tem? Ele tem apenas 8 anos, mas já é mais forte do que um aventureiro veterano de classificação B, disse Vincent, mal conseguindo conter sua empolgação. Meu pai coçou a cabeça. Isso é loucura. Eu pensei que ele despertou com 3 anos de idade já era assustador, mas pensar que ele se tornaria um desviante também. O quê? Ele despertou com 3 anos de idade. Tabitha gritou, pulando de seu assento. Minha mãe apenas acenou com a cabeça para isso. Arthur conseguiu explodir a maior parte de nossa casa no processo. Tanto meu pai quanto Vincent se recostaram, afundando na cadeira enquanto soltavam um suspiro sincronizado. Papa? Você tá bem? Eleanor cutucou papai na bochecha. Rindo,
Papai a levantou do colo da mamãe. Haha, sim, estou bem, princesa. Vincent se levantou da cadeira e olhou sério para nós, os braços estendidos sobre a mesa. Hey, que tal matricular seu filho na Academia Shirus? O quê? Você não pode estar falando sério, certo? Ele tem apenas 8 anos, meu pai refutou, sentando-se em sua cadeira. Tabitha interrompeu. Hey, Alice, acho que seu filho é mais do que capaz de se superar ainda mais em Shirus. Eu pensei que apenas gênios nobres tinham permissão para frequentar a Academia Shirus. Minha mãe respondeu, a preocupação gravada em seu rosto. Excitado, Vincent expressou, eu posso lidar com isso. Eu faço muitos negócios com a diretora da Academia de Shirus, então ela será tolerante no processo de inscrição. Mas as taxas escolares são extravagantes demais para nós, mamãe argumentou, ainda em dúvida sobre a ideia de me mandar. Alice, esse deve ser a menor das suas preocupações. Teremos o maior prazer em pagar as taxas. O talento de Arthur é imensurável. Quem sabe o que ele pode realizar? Mesmo se não pagarmos, tenho certeza que ele encontrará nobres que implorariam para patrociná-lo. Tabitha segurou as mãos de Alice nas suas por segurança. Você se importa se eu tiver uma palavra a dizer sobre isso? As pessoas pareciam esquecer que o futuro da pessoa que estavam tentando decidir estava bem aqui com elas. Acabei de voltar para casa hoje. Posso passar um pouco de tempo com minha família antes de decidir se vou para a escola ou não? Eu dei um olhar significativo para Vincent. Claro. Peço desculpas. Haha. Acho que fiquei muito animado por um momento. Ele apenas riu fracamente antes de se sentar novamente. Obrigado. Eu dei um sorriso para a família Eustia. Eu me virei para encarar minha mãe. Mãe, onde eu durmo? Ah, verdade. Quase esqueci. Você terá seu quarto próximo ao de Eleanor na ala esquerda. Venha, vamos todos subir agora, está ficando tarde. Sylvie já tinha adormecido na minha cabeça e minha irmã caçula estava entrando e saindo de seu mundo de sonhos enquanto discutíamos meu futuro. Hoje foi um longo dia. Mamãe e papai me levaram para o quarto em que eu moraria a partir de hoje. Era muito maior do que o meu quarto em Ashir, mas ainda estava decorado com um estilo de moda caseiro. Embora os móveis deixassem muito espaço aberto, é algo perfeito para mim, pois eu precisava de algum espaço para treinar. Enquanto eu colocava Sylvie na cama, mamãe e papai se sentaram ao meu lado. Vamos fazer compras juntos amanhã. Precisamos pegar algumas roupas para você. Minha mãe passou os dedos pelo meu cabelo. Meu pai se agachou na minha frente, agarrando meu braço. Arthur, seja você um gênio ou não, você ainda é meu filho e eu terei orgulho de você e o amarei independentemente das circunstâncias. Seu rosto estava normalmente sério. Era reconfortante saber que eles sempre me tratariam como seu filho, em vez de seu pequeno gênio. Eu calmamente balancei a cabeça em retorno. Pensei em revelar toda a extensão de minhas habilidades, mas decidi que seria mais seguro fazê-lo em passos de bebê. Antes de se levantar, ele beliscou minha bochecha e me deu um sorriso maligno. Além disso, eu sei que você me conteve com sua magia relâmpago hoje. Não pense que você me enganou. Faremos uma revanche em breve. Minha mãe apenas gargalhou com isso, eu juro, tudo o que vocês pensam é em lutar. Ela olhou para mim com um sorriso reconfortante nos olhos. Mas seu pai está certo. Não importa que tipo de gênio você seja, você ainda será meu filho. Haha. Não posso ser seu filho adolescente agora? Eu tenho 8 anos e meio agora, mãe. Eu sorri para ela. Não. O senhorzinho não pode. Ela apenas respondeu antes que os dois saíssem do meu quarto. Descanse um pouco agora. Vamos fazer compras com sua irmã amanhã. Vai ser uma grande chance para vocês se relacionarem. Minha mãe disse antes de fechar a porta atrás dela. Eu nem tenho energia para me lavar. Eu simplesmente me jogo na cama, saltando a adormecida Sylvie, que choraminga para mim antes de adormecer. Hoje foi longo dia. Foi bom, mas cansativo. Com um sorriso estampado no rosto, fui dormir junto com a Sylvie.
Acordei na manhã seguinte com o meu bebê dragão lambendo furiosamente meu rosto. Haha, estou acordado SYLV, estou acordado. Kill. Ela estava pulando para cima e para baixo em cima de mim, um sentimento de excitação irradiando dela. Pensei na Tess. Eu nunca pensei que sentiria falta de ser acordada por seus métodos espartanos. Eu me pergunto, como ela deve estar agora? Tess se tornou minha melhor amiga enquanto cresci, embora tivesse se tornado um pouco feroz, ainda era a mesma Tess de bom coração que se preocupava comigo e cuidava de mim enquanto eu estava em Illinois. Tomei um banho rápido, arrastando meu dragão fedorento comigo. Ela chorou de angústia com a água quente que a encharcou, mas eu não cedi logo depois, estávamos ambos limpos e espumantes. Kyutsuvi gemeu, sentou-se na minha cama, exausta de tanto lutar. Não reclame. Nós dois estávamos imundos e não nos lavamos ontem também. Eu ouço uma batida na minha porta, então eu rapidamente coloco o resto das minhas roupas. Estou indo. Eu disse, minha camisa ainda está sobre minha cabeça. Abrindo a porta, olhei para baixo para localizar uma Eleanor tímida, olhando para baixo, com o pé esfregando algo no chão. Bem, olá, Eli. Eu me agachei para ficar no nível dos olhos dela, dando-lhe o sorriso mais gentil que pude reunir. Bom dia, irmão. Mama me disse para acordar você. Ela murmurou, a cabeça ainda abaixada. Haha, entendo. Muito obrigado, irmãzinha, exclamei enquanto acariciava sua cabeça. Isso pareceu ter obtido uma boa resposta dela quando ela começou a ficar um pouco envergonhada. Você pode me levar para a cozinha? Eu perguntei, estendendo minha mão. Aham. Ela acena com a cabeça animadamente enquanto ela hesita por um segundo. Ela agarrou minha mão e me puxou junto. Sylvie seguiu atrás de nós, trotando enquanto dava uma olhada em seu novo ambiente. Sinto um cheiro agradável de bacon quando entramos na cozinha. Lá dentro, vi Tabitha e minha mãe cozinhando algo enquanto conversavam. Lilia já estava sentada à mesa, as pernas balançando, obviamente esperando pelo café da manhã. Bom dia, mãe, senhora, Lilia. Eu anunciei. Bom dia. KYU. Eli e Sylvie ecoaram. Ah. Eli conseguiu te acordar. Lembrei-me de ter sido o momento mais difícil para acordá-lo, mesmo quando você era um bebê, Art. Eu juro que você dormiu como um tronco. Minha mãe riu enquanto colocava alguns ovos em um prato grande. Você dormiu bem? Tabitha sorriu enquanto jogava a tigela de salada que tinha nas mãos. Eu dormi muito bem, senhora Eustia. Oi, Eli. Bom dia, Arthur. Lilia disse baixinho enquanto sua voz sumia depois de encontrar o meu olhar. Eu sorri e retornei a saudação. O café da manhã estava ótimo. Mamãe mencionou que geralmente são as empregadas que cozinham, mas ela queria cozinhar hoje para mim. Fazia muito tempo que eu não comia a comida de minha mãe e agora percebi como sentia muita falta disso. Fiz questão de dar um pouco da carne para Sylvie, que não hesitou em engolir o que quer que entrasse em sua boca, incluindo meu dedo. Eventualmente, Eli e Lilia queriam tentar alimentá-la, então eu disse a elas para irem em frente. Desnecessário dizer que Sylvie se animou um pouco mais com as duas alimentando ela. A carruagem está esperando na frente, então deixa a louça na pia e vamos embora, anunciou Tabitha. Shiruz era uma cidade incrível. Eu não pude deixar de olhar para as diferentes paisagens que surgiram enquanto caminhávamos pela estrada principal. Eu podia ver lojas de magia, arsenais, livros de feitiços e até lojas de animais. Havia tudo que um mago poderia pedir. Adultos e crianças estavam vestidos de maneira extravagante, enquanto carruagens luxuosas passavam ao lado das nossas. Alguns prédios tinham vários andares de altura, fazendo esta cidade parecer muito maior e mais densa do que Asher. Também pude ver crianças alguns anos mais velhas do que eu, todas usando uniformes semelhantes, alguns pretos, outros cinza e vermelhos. Eu só podia presumir por seu comportamento pretensioso que eles eram alunos da Academia Shiruz.
Embora os uniformes em meu antigo mundo tivessem o objetivo de proteger as origens financeiras para diminuir a discriminação, aqui parecia que os próprios uniformes funcionavam como uma espécie de medalhão de ouro que podiam exibir para o resto do mundo. Por fim, havíamos alcançado o distrito de moda de Shirus. Foi aqui que aprendi que comprar roupas com mulheres cobrava muito mais meu corpo do que treinar com o vovô Virion, e até mesmo a ideia de seu regime de treinamento me deixava suando frio. Fui usado como manequim para cada uma das preferências de estilo das garotas. Minha mãe queria me vestir com roupas simples, enquanto Tabita queria me transformar em uma espécie de príncipe. Até Lilia e Eli me fizeram experimentar algumas roupas. Você precisa ficar bonito, já que você é meu irmão. Ela anunciou em voz alta, com as mãos na cintura. Se o vi e podia sentir a exaustão irradiando de mim, então ela confortavelmente empoleirou-se na minha cabeça, como se fosse para se gabar. Acabei com 10 conjuntos diferentes de roupas, metade da mamãe e a outra metade da Tabita. Mamãe e eu tentamos impedir que Tabita me comprasse qualquer coisa, mas ela nos repreendeu e disse, brincando, pense nisso como um investimento. Além disso, sempre quis ter um filho, enquanto piscava. Olhamos mais coisas depois de colocar nossas sacolas de roupas na carruagem. Eu estava animado para ver o arsenal. Eu realmente queria uma espada decente para começar a praticar esgrima novamente. Era evidente que minhas habilidades diminuem depois de uma longa pausa do treinamento adequado. As meninas não queriam isso, porém, fui forçado a entrar em diferentes joalherias e lojas que pareciam ser de grife do meu antigo mundo ao invés de irmos para as lojas que eu realmente queria ir. Acho que teria que visitar o arsenal com meu pai na próxima vez. Por fim, voltamos para casa, minha força física e mental esgotada quando meu pai voltou para casa logo depois. Como foi seu dia, filho? Ele riu, sentando-se ao meu lado na mesa de jantar. Eu nunca pensei que fazer compras pudesse ser tão cansativo, eu gemi. Como se ouvindo minhas reclamações, Vincent e Tabita se sentaram à nossa frente. Haha! Ouvi dizer que você foi espancado por um bando de mulheres hoje, Arthur. Vincent exclamou. Eu apenas concordei com a cabeça fracamente enquanto Tabita sorri maliciosamente ao olhar para minha mãe. O seu pequeno prodígio não é tão importante quanto eu pensava que ele era. Lilia e Eli riram disso. Admito que a resistência de uma mulher não pode ser igualada quando ela está fazendo compras. Eu apenas refutei ironicamente. Meu pai e Vincent riram mais com isso e acenaram com a cabeça em concordância. O som de uma campainha seguido de algumas batidas chama a atenção de todos. Ah! Parece que ela está aqui. Vincent se animou. O olhar no rosto de todos os outros me disse que Vincent era o único que sabia o que estava acontecendo. Vincent voltou, levando uma senhora idosa para a sala de jantar. Hey, Alice, Arthur, eu sei que vocês disseram que queriam adiar a escola para mais tarde, mas eu simplesmente não consegui segurar. Todos conheçam ela, Cynthia Goodski. Ela é a diretora da Academia Shirus. Percebendo a leve pontada de aborrecimento em meu rosto, Vincent imediatamente disse, não se preocupe, eu não a trouxe aqui para fazer você ir para a escola imediatamente. Eu só queria que ela conhecesse você. A diretora deu-me um sorriso que não consegui entender muito bem e estendeu a mão. Prazer em finalmente conhecê-lo, Arthur.